Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando de vírus e vamos falar sobre arboviroses. As arboviroses são doenças causadas pelos arbovírus e são transmitidas por artrópodes, como por exemplo o mosquito e o carrapato. Existem mais de 545 espécies de arbovírus, sendo que dessas 150 causam doenças em humanos. Atualmente, as arboviroses estão muito ligadas à doença causada pelo Aedes aegypti. Então, muitas vezes, nós podemos até ter uma fala enganosa, achando que somente o Aedes que causa essa doença. Mas não, pessoal, existem outros artrópodes que também podem causar arbovirose. Mas é claro que na aula de hoje eu vou dar ênfase às doenças mais comuns no Brasil, que são febre amarela, dengue, zika vírus e a febre chikungunya. Vamos começar falando da febre amarela. A febre amarela foi a primeira doença que conseguiu correlacionar-se com o vírus. E ela também foi a primeira doença que comprovou a transmissão por artrópode. Em 1901, nós descobrimos que ela poderia ser causada pelo mosquito Aedes aegypti. Tanto a febre amarela quanto o zika vírus e a dengue são causadas por vírus da família Flaviviridae. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre cada doença e vou falar como que ocorre a entrada e também multiplicação do vírus com todas elas juntas, já que todas pertencem à mesma família. Com relação à febre amarela, 85% dos casos são casos de forma clínica benigna, ou seja, evoluem para a cura. 15%, porém, desenvolvem quadros drásticos, sendo que dentro desses 15%, 50% pode evoluir para a mortalidade. Nós temos a divisão dessas manifestações clínicas em duas etapas. A primeira etapa, ou primeira fase, é um quadro clínico inespecífico, onde nós temos uma doença de forma bem leve e também uma doença moderada. Já na segunda fase, nós vamos ter aí a disfunção hepatorrenal e também hemorragia. O período de incubação da febre amarela vai de 3 a 6 dias. E os sintomas vão dos sintomas leves, né, da primeira fase, que é febre alta, mal-estar, cefaleia, dor muscular, cansaço, calafrio e eventualmente nós podemos ter diarreia e vômito. Com mais ou menos 4 dias, né, o paciente melhora e evolui para a cura. Já naqueles pacientes, naqueles 15% que têm a doença mais grave, nós observamos febre alta, dor epigástrica, diarreia, vômito, alterações hepáticas e também comprometimento renal. Em relação à dengue, o período de incubação vai de 2 a 7 dias. E nós dividimos a dengue em duas fases também, digamos assim. A dengue clássica e a dengue grave. A dengue clássica é aquela que os sintomas são leves, né? A pessoa vai ter febre, cefaleia, dor retroorbital, congestão conjuntival, dor lombosacral, mal-estar, prostração, náusea, sensação de paladar alterado, então às vezes a pessoa até não quer comer, ela diminui bem o apetite durante essa doença e podemos ter erupções cutâneas. Já na doença grave,
nós corremos o risco de ter hemorragia, hepatite fulminante, falência dos órgãos, extravasamento vascular com hipovolemia, que é a diminuição do sangue, cardiomiopatia e também encefalopatia. Quando nós falamos de Zika vírus, apenas 20% das pessoas que pegam essa doença têm sintomas. Isso significa que muita gente acaba sendo transmissor da doença, né? Apesar de precisar do mosquito para transmitir, sem saber. Então, os sintomas clínicos são bem parecidos com os sintomas da dengue e da febre amarela. Febre, erupção cutânea, artralgia, que se caracteriza pelas dores nas articulações, conjuntivite, dor retroorbital e vômito. Esses sintomas geralmente duram até uma semana. O problema e o maior perigo, né, do Zika vírus é em relação às gestantes. Então, as crianças, os fetos, né, podem nascer com má formação, podendo ter microcefalia e também comprometimento neurológico. E como que essa família Flaviviridae é, né? Então, eu coloquei aqui para vocês uma partícula viral. Essa partícula, ela apresenta-se como esférica, mede de 40 a 60 nanômetros de diâmetro, apresenta núcleo capsídeo formado por proteína C e o genoma é composto por RNA de fita simples com polaridade positiva. Por isso que nós escrevemos assim, RNA-FS+, tá? Além disso, nós temos um envelope viral. Esse envelope contém aproximadamente 90 dímeros de proteína E. Esses dímeros estão ligados à camada bilipídica e nós temos também a proteína M, que está abaixo da camada proteica. Então, essa é a característica do vírus da família Flaviviridae. Não se sabe ainda muito bem como que ocorre a interação do vírus com a membrana celular. Nós sabemos que a absorção ela vai ocorrer devido à interação com a glicoproteína E. Então, a glicoproteína do vírus vai interagir com um receptor na membrana celular, mas nós não sabemos qual que é esse receptor. Mas a partir do momento que ele faz essa interação, ocorre a endocitose. E nós vamos ter aí o recobrimento do vírus. Ele vai sofrer, então, uma interação com o pH ácido do nosso endossoma. Esse pH faz com que ocorra uma fusão e liberação, então, do nucleocapsídeo e também o desnudamento do ácido nucleico. Então, nós vamos ter a replicação do vírus, tá? Nós observamos que o RNA genossômico ele vai servir como um RNA mensageiro e vai ser traduzido em uma poliproteína. Então, nós vamos ter a tradução e também multiplicação desse DNA. A partir do momento que o DNA multiplicou-se dentro da célula, ocorre, então, a formação novamente do núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo com o RNA vai para o retículo endoplasmático e também nós temos o envio dele para o complexo de Golgi. Depois, nós vamos
transportar através das vesículas esse vírus pronto, né? Porque aqui ele já recebeu até o seu envelope. E depois o vírus vai sofrer exocitose pela célula. Então é um ciclo, né? O vírus entra, se multiplica e vai ser enviado para fora da célula para contaminar outra célula. Tanto a febre amarela quanto a dengue, elas têm dois ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. O ciclo silvestre geralmente é composto entre mosquito e macaco e o homem. Então aqui eu coloquei o exemplo, né, da febre amarela, onde o macaco está contaminado, o mosquito serve como vetor, pode transmitir para outro macaco ou transmitir para os seres humanos. Mas nós temos outros vertebrados que também podem ter febre amarela, não somente o macaco, tá? O mosquito, que é responsável por essa transmissão silvestre, não é somente os Aedes. Nós temos também o mosquito Haemococcus e os Sabidés, que podem fazer essa transmissão. Já no ciclo urbano, o homem vai ser o único contaminado e o vetor vai ser um mosquito Aedes aegypti. Então, o homem pega a febre amarela, me desculpe, o mosquito vai lá, pica o homem, serve então como vetor do vírus para outro ser humano. Então, somente o ciclo fica entre o homem e o mosquito. Na dengue, nós também temos características iguais do ciclo da febre amarela, mas cabe ressaltar que o mosquito responsável pelo ciclo silvestre é o mosquito Aedes albopictus e o mosquito responsável pelo ciclo urbano é o Aedes aegypti. O diagnóstico ele pode ocorrer por teste sorológico, detecção do ácido nucleico viral ou também por isolamento do vírus do mosquito, tá? Então, pode-se realizar o isolamento do vírus do artrópode para verificar se esse mosquito tem ou não tem o vírus. Então, isso é interessante. Quando nós falamos de teste sorológico, nós temos o teste de neutralização, também temos a inibição hemaglutinante, o teste de fixação de complemento, o teste de imunofluorescência e o ELISA. E para a detecção do ácido nucleico viral, nós temos o PCR reverso, né, que precisa modificar, já expliquei como é feito esse teste para vocês, né? Mas nós precisamos fazer com que o RNA vire DNA para fazer esse teste. Eu trouxe para vocês alguns dados epidemiológicos das doenças para mostrar a gravidade e também a situação no país, quais são as regiões onde nós temos uma maior quantidade de casos. Então, vamos começar falando da febre amarela. Eu peguei o último monitoramento presente no site do Ministério da Saúde, que foi atualizado aqui em 2019, em junho. Esse monitoramento ele vai de janeiro até junho, tá? Então, é nesse período. Nós tivemos, nesse período, 1.281 casos notificados. Desses, 913 foram descartados, 286 ainda estavam sob investigação, mas não foi atualizado, então por isso eu peguei esse por ser o mais recente, e 82 casos foram confirmados, sendo que 14 pacientes vieram a óbito por causa da febre amarela. A região mais afetada pela febre amarela é a região do Paraná, de São Paulo, um pedacinho ali de Minas, Rio de Janeiro, tá? Então, é a região que mais tem de casos em 2019.
2019. Lembrando que aqui a região onde está em cinza escuro é a região onde recomenda-se tomar a vacina. Então, por exemplo, se a pessoa vem de outro país para o Brasil e vai visitar uma dessas regiões que está em cinza escuro, ela deve tomar a vacina antes de visitar essa região. Em relação à dengue, esses dados são bem recentes, né, de 2020, eles foram todos computados em janeiro de 2021. Nós temos que, em 2020, nas 53 semanas desse ano, nós tivemos 987.173 casos confirmados, o que equivale a 469,8 casos por 100 mil habitantes. Lembrando aqui que as regiões em marrom escuro são as regiões mais afetadas. E aí, pessoal, entra bastante novamente o Paraná. Tá? O noroeste aí do Paraná, ele é bem afetado pela dengue. Eu conheço muita gente, né, que eu morei um tempo nessa região, então eu conheço muitas pessoas que já tiveram dengue. Então, assim, são casos até de reinfecção pela dengue. É bem comum ter reinfecção, tá? Nós temos, é claro, que as primeiras semanas do ano são as semanas onde os casos estão mais altos, principalmente por causa da temperatura, lembrando que a dengue ela vai ser transmitida pelo mosquito e para que ocorra a eclosão dos ovos, o mosquito prefere uma temperatura maior. E por isso também, né, nós temos essa região aqui bem afetada, porque é uma região mais quente e mais úmida. E nas semanas mais para metade, final do ano, nós temos uma diminuição nos casos, porque ocorre o inverno e o mosquito ele não consegue eclodir em determinadas temperaturas. Já o Zika vírus, em 2020, ele apresentou 7.387 casos, sendo que corresponde a 3,5 casos a cada 100 milhões de habitantes. Lembrando que o Zika vírus ele é uma doença que só dá sintoma em 20% da população atingida, ou seja, nós podemos ter mais casos, só que as pessoas não tiveram sintomas, tá? Dá para ver que nós não temos nenhuma região com uma extrema quantidade de infecções, é bem distribuído. Em relação às gestantes, em 2020 nós tivemos 214 casos em gestantes. Nós temos atualmente a vacina da febre amarela, né, que forma o anticorpo em 7 a 10 dias, tendo uma soroconversão muito boa, de 95%. É uma dose única. Antigamente nós tomávamos ela a cada 10 anos, mas hoje a OMS já fala que não precisa mais tomar a cada 10 anos, somente uma dose vai trazer imunidade para o resto da vida. E ela é aplicada a partir dos 9 meses de idade. Caso esteja em uma região com epidemia, recomenda-se a aplicação em crianças com 6 meses. A dengue, nós temos uma vacina da Pfizer, não, da Sanofi, desculpa, da Sanofi, que apresenta 60 a 66% de eficácia e é aplicada em 3 doses. Nós temos também uma do Butantan, que está sendo desenvolvida no Brasil e também já está em uma fase de teste bem avançada. Então, temos vacina para 2 dessas doenças. Para o Zika vírus, ainda não se tem vacina.
Como tratamento, nós não temos nenhum antiviral eficaz. Então, tem que se tratar os sintomas da doença. Lembrando que, por serem doenças que causam hemorragia, não recomenda-se a utilização de ácido acetil salicílico, porque pode piorar a hemorragia. A dengue, que traz bastante desconforto gastrointestinal, precisa-se melhorar, repor água, repor eletrólitos, para incentivar até a pessoa a ter uma recuperação mais rápida. Porque como ela fica com bastante desconforto gastrointestinal, ela não quer tomar água, ela não quer comer, então é necessário fazer essa reposição de líquidos e também de eletrólitos. O chikungunya é uma doença tropical. Vai ser causada pelo arbovírus do gênero alfavírus. E essa doença tem esse nome devido ao andar encurvado. Por causa das dores nas articulações, as pessoas que pegam o chikungunya, elas acabam andando um pouco encurvada e por isso o nome se originou chikungunya. Chikungunya quer dizer andar encurvado, tá bom? Esse vírus ele foi isolado pela primeira vez em 1953. E nós temos como vetores o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, o Culex annulirostris e também o Mansonia uniformes. Então, são vários vetores, né? Vários mosquitos que acabam servindo como vetor do vírus. Nós temos, em relação à partícula viral, um envelope lipoproteico, no qual nós temos a inserção de espículas glicoproteicas virais, que são aqui as glicoproteínas E1 e E2. O vírus ele mede de 60 a 70 nanômetros de diâmetro. O seu capsídeo é simétrico, icosaédrico e vai envolver o genoma viral, composto por RNA de fita simples com polaridade positiva, igual o RNA do vírus da dengue, tá? Também é de fita simples, positivo. O chikungunya apresenta a doença de forma aguda e também de forma crônica. Na forma aguda, nós temos como período de incubação de 2 a 4 dias, podendo variar entre 3 a 12 dias, dependendo da quantidade de vírus e também do hospedeiro. Como sintomas, nós temos a febre, cefaleia, dor nas costas, poliartralgia, observada por 87 a 98% dos pacientes, onde caracteriza-se por dor nas articulações periféricas, como tornozelo, punho, falanges, cotovelo, joelho, e também nós temos uma manifestação de dor em ligamentos de 25 a 45% dos casos. Também observa-se que o paciente fala de fadiga e também pode ter manifestações cutâneas. 40 a 50% dos pacientes podem apresentar esse sintoma. As manifestações cutâneas, elas aparecem de 4 a 8 dias após o início da doença. As principais características da doença aguda é a viremia elevada, com duração média de 6 dias. Nós também observamos leucopenia, que é a diminuição de leucócitos, linfopenia, que é a diminuição de linfócitos, trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas. Observa-se também
elevada quantidade de enzimas hepáticas, anemia, creatinina elevada e hipocalcemia, que é aumento do cálcio no sangue. Principalmente por causa da trombocitopenia, nós também não devemos indicar, né, e não devemos tomar nada com ácido salicílico durante essa doença. Por quê? Porque nós podemos ter hemorragia. Já na doença crônica, os sintomas vão ser duradouros, podem durar aí de 30 dias até 2 anos. Imagine viver 2 anos com esses sintomas, não é fácil. Então, além da artralgia e dores musculares, observa-se no paciente artrite reumatoide, espondiloartropatia, que são doenças inflamatórias da articulação, principalmente da coluna vertebral. Observa-se também febre, fadiga, cefaleia, neuropatia, desordens cerebrais e danos neurosensoriais. Quando nós pensamos em chikungunya e dengue, nós já lembramos das gestantes. Então, observa-se que gestantes que tiveram o chikungunya durante a gravidez podem ter filhos com má formação, porque ele é teratogênico. 53% dos recém-nascidos vão apresentar doença grave, doença grave. Desses, 44% apresentam encefalopatia com sequelas. Além disso, os neonatos eles podem ter convulsão, síndrome hemorrágica, desordens hemodinâmicas, complicações cardiológicas e também manifestações dermatológicas. Em relação aos dados epidemiológicos, nós temos que em 2020 tivemos aproximadamente 82 mil casos, uma taxa de incidência de 39,2 casos por 100 mil habitantes. Para a identificação laboratorial, nós podemos utilizar o PCR reverso e também a sorologia. Em relação ao PCR, nós utilizamos o fluido das bolhas de erupção cutânea. Então, nós detectamos nesse fluido. E geralmente geralmente não precisa ser, né? Na fase virêmica, que é de 0 a 7 dias. Pessoal, eu esqueci de dizer, mas anotem aí no caderno de vocês. A dengue, a febre amarela e o zika, a identificação do vírus vai ser feita no sangue. Então, retira-se o sangue do paciente na fase virêmica e faz a identificação no sangue. Já o chikungunya nós conseguimos fazer no fluido das bolhas de erupção cutânea. Em relação à sorologia, que é para pesquisar o anticorpo, nós podemos utilizar a hemaglutinação, a fixação de complemento, imunofluorescência e o ELISA. O ELISA vai identificar principalmente o IgM nos primeiros dias, ali 2 dias até 3 meses. E o IgG pode ser identificado por muito mais tempo, né? Até por anos, dependendo do indivíduo. Como o chikungunya é uma doença relativamente nova, né? As epidemias foram classificadas nos últimos anos, ainda não temos vacina, tá? Não temos nenhum antiviral eficiente, somente tratamento dos sintomas. E é claro, né, pessoal? Todas essas doenças podem ser prevenidas combatendo o vetor. Vocês já estão cansados de ouvir isso, eu vou repetir. Não deixar água parada, para que esse mosquito não consiga se multiplicar.
E isso faz com que nós consigamos combater mais facilmente todas essas doenças que afligem tanto o nosso país. Obrigada, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima aula.